Glória a Deus, amém, amados? Paz do Senhor Jesus. A escola de casais também, quem vai participar? Pode descer lá, tá bom? Glória a Deus. Oh, rapaz, minha pregação de semana passada ficou aqui. Certo, é para alguém, quem quisesse ler, né? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em Êxodo, capítulo 17. Livro muito difícil de achar. Êxodo, capítulo 17. Pega Apocalipse e vai voltando. É o segundo livro da Bíblia, né, irmãos? Não tem como errar aí. Êxodo, capítulo 17, versículo 8. A palavra é conhecida dos irmãos. Êxodo 17, versículo 8. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá então. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés o altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Disse ele: Pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, e o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Glória a Deus, Senhor, é a tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar aqui nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A palavra, um texto bem conhecido. Quem não tinha lido esse texto, quem não conhecia, não precisa ter vergonha, às vezes nunca leu. Temos ali uma pessoa que não. Então, o texto, a gente já ouviu muitas pregações sobre esse texto, mas a palavra, ela renova, amém? A palavra, ela sempre renova no nosso coração. A história é que o povo de Deus, o que aconteceu? O povo de Deus saiu do Egito, Deus enviou 10 pragas no Egito, né, e libertou o povo, e o povo veio para o deserto, caminhando, segundo aí a direção de Deus. Aconteceu que, se você ler dois capítulos anteriores, que o povo começou a murmurar contra Deus, que não tinha nada para eles comer, que eles queriam comer carne, e começaram a reclamar, murmurar. E Deus, então, mandou ali o maná dos céus. A primeira vez que desceu aí o maná no deserto, né? E depois o povo reclamou que não tinha água. E, na verdade, irmãos, o povo nunca está satisfeito, né? O povo nunca está satisfeito. Você pode fazer o que for, e sempre vai ter aqueles que não está satisfeito. Pode colocar qualquer um para pregar. Pode trazer o missionário mais top, vamos dizer assim. Alguém ainda vai reclamar: nossa, não gostei. Porque o povo nunca está satisfeito com as coisas. Você compra uma roupa, você experimenta na loja, é uma beleza. Chega em casa, você acha um defeitinho na costura, já não gostei dessa roupa. Porque a gente nunca está satisfeito com o negócio, né? Não é verdade? Eu fico observando assim, minha mulher compra roupa, a vendedora fala: se achar que não ficou bem, pode trocar. Já é um negócio que já falo, porque sabe que a mulher ela vai chegar em casa, vai olhar no espelho dela, né? Vai colocar o sapato dela, aí que
vai ver se a roupa combina ou não na loja, é muito difícil. Mas na verdade, irmãos, a gente é assim, né? A gente nunca está satisfeito com as coisas. E o tanto que a gente murmura e reclama. Mas aqui, continuando a história, o povo reclamou, não tinha água. E Deus então vai falar para Moisés: olha, Moisés, esse povo é um povo difícil, povo duro, mas eu vou dar água para eles. Aí no capítulo 17, olha o versículo, volta um pouquinho, versículo 5. Disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel e leva contigo a tua vara com que feriste o rio e vai. Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha, irmãos, Deus fez sair água da rocha. E o povo ainda perguntou: no deserto saía água da rocha. E o povo ainda perguntou: está o Senhor no meio de nós ou não? Irmão, misericórdia, irmão. Deus está com você? Irmãos, olha a sua vida aqui. Dá uma olhadinha para o irmão do seu lado. Olha que bênção você aqui. Olha que maravilha. E a gente ainda murmura, reclama e tem dúvida se Deus está com a gente ou não. Ah, irmãos. Tem um irmão aí que era do corote. Via caído para a rua, agora está na igreja. Abençoado, tranquilo. Restaurado, né? Família. Ô, irmão, se não fosse Jesus na nossa vida, né? Ah, se não fosse Jesus. Então, amados, o povo vivia murmurando e duvidando se Deus estava com eles ou não. Eu quero falar para você aqui nesta manhã, o título da mensagem é assim, que em muitas batalhas que nós enfrentamos na nossa vida, humanamente falando, nós não estamos preparados para vencer aquela batalha. Humanamente não. Aí precisa do quê? Da oração, na busca de Deus na oração. Você vê que o povo duvidou e perguntou: será que Deus está mesmo no nosso meio? Aí no versículo 8 vai falar, né? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Engraçado, Deus permitiu esta batalha para provar. Vamos ver se eu estou no meio de Israel ou não. Irmão, às vezes você murmura, reclama, mas Deus está pelejando por você mesmo assim. E te dá livramento para te fazer entender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, amém? Por isso que permite alguns apertos, algumas coisas na nossa vida. E olha que interessante lá no versículo 16, lá no 17 e 16. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, e o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Está vendo que foi Deus que permitiu essa batalha de Israel? Para provar que Deus está no meio do povo. Então, meu querido, desde quando nós aceitamos Jesus, entregamos a vida para Jesus, você deu o pontapé inicial para uma caminhada. Uma caminhada, que caminhada? Uma caminhada cristã agora, uma caminhada na presença de Deus. Você deu esse pontapé inicial. E no meio dessa caminhada, meu irmão, olha, vem muitas batalhas. Porque o inimigo não quer que você vença e alcance o fim do objetivo da vossa fé. Sabia que a fé tem um fim? Pedro fala assim, para que alcanceis o fim, o objetivo final da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então você está aqui vivendo hoje, irmãos, é possível, se você não ser fiel a Deus e render-se ao pecado, você não ter a salvação. Entreguei minha vida para Jesus, beleza, estou maravilha, posso continuar no pecado tranquilo, posso continuar fazendo as coisas que eu fazia no mundão, porque eu já recebi a salvação, irmãos. Não existe isso não, viu? Jesus falou assim: aquele que persevera até o fim será salvo. Então você está aqui nessa caminhada, por isso que tem as pregações, tem um culto, a igreja. Por quê? Para a nossa fé estar sendo renovada, sendo fortalecida, até que a gente possa estar com o Senhor, amém? E o diabo ele vai lutar então para tirar você do caminho.
trazendo aí batalhas para que você desanime. Mas quando você entregou a vida para Jesus, a Bíblia fala assim, que nós somos gerados, filhos nascidos não da carne e nem do sangue, mas da vontade de Deus. Essa palavra filhos, irmãos, é o teknon, que é aquele bebezinho. Quem é pai aqui sabe, lembra do bebezinho, né? A gente estava vendo as fotos da Alice essa semana. Bebezinho, falei, nossa, como que muda, né? Rapidinho muda mesmo. Mas bebê, você nasceu, você é um bebezinho. Aí bebezinho, papai do céu dá chupetinho na sua boca, dá leitinho, né? Mas, irmão, você não pode continuar como bebê, irmão. Tem gente que está 20 anos na igreja, não é o bebê, não existe isso. Imagina o Frederico com a mamadeira na boca. Tomando leitinho. É meio estranho, né? Não é, Paulinho, que você com um biquinho na boca, com a fraldinha, mordendo o paninho? Porque, irmãos, a gente cresce. Agora, você está há muito tempo já na igreja e não cresce. Precisa crescer. 1 Pedro. Vamos lá, 1 Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia. Primeira Pedro 2, versículo 2. Diz assim: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Amém, irmão? Você entregou a vida para Jesus, vai começar a sua caminhada agora, você é um bebezinho. Então ele está falando só, desejai ardentemente o leite. Que leite que é esse, irmãos? É a palavra. Desejar ardentemente a palavra de Deus. Você ir aprendendo para você ir crescendo. Ó, ele fala assim, ó, para por ele crescerdes para a salvação. Então Pedro aqui já está falando, ó, você nasceu de novo, é um bebezinho, precisa do leite, mas tem que ir crescendo. Agora Pedro ele vai aprofundar um pouquinho mais o nível. Segunda Pedro, olha, Pedro vai aprofundar um pouquinho mais o nível. 1 Pedro, capítulo 1. Quem recebeu a fé em Cristo? Quem recebeu a fé? Aí ele fala, ó, 1 Pedro 1, versículo 5. Por isso, mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai. Opa, então eu tenho a fé, ó. Acrescentai a vossa fé a bondade, e a bondade o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Vendo que Pedro está falando agora, você tem que acrescentar alguma coisa na sua fé, para que você não fique parado, irmão, sem crescer. Aí fica a vida inteira como bebezinho na igreja. Aí qualquer coisinha sai da igreja, desvia, porque não tem estrutura para aguentar as coisas, para aguentar as lutas, para aguentar a oposição, né, do inimigo. Então Pedro está falando que você precisa crescer. E como que eu cresço? Eu tenho que acrescentar coisas na minha fé. Que tipo de coisa ele está falando? Então a bondade, né, que são as boas obras. Está falando do conhecimento, de conhecer a Deus. Será que Jesus crescia? Lucas capítulo 1. Nem é sobre isso que eu quero falar, irmãos, mas Deus é quem sabe, né? A palavra é de Deus. Então, Lucas capítulo 1. Vamos ver primeiro João Batista. Será que João Batista crescia? Lucas 1, versículo 80. Lucas capítulo 1, versículo 80. Pega o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Versículo 80. Falando de João Batista. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de aparecer a Israel. Irmão, tá vendo aqui? Ele não começou o ministério já de cara. Ele crescia e se fortalecia em espírito. Então João Batista
ele teve um crescimento também na vida dele. Olha agora Jesus. Será que Jesus crescia? Lucas capítulo 2, um pouquinho para frente, Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Olha, irmão, o próprio Jesus, ele teve um crescimento na fé dele. E crescia Jesus em sabedoria. Crescia em estatura. Quer dizer, o crescimento natural dele em estatura e também em graça, diante de Deus e diante dos homens. Está vendo? Jesus se desenvolveu humanamente, mas também ele crescia na sabedoria e ele crescia também em graça. Então, amados, a gente precisa crescer. Igual uma frase que eu falei um dia no culto, que perguntaram para um pastor assim, ó, o que é mais importante, a oração ou a palavra? Perguntaram para o missionário, o que é mais importante, a oração ou a palavra de Deus? Aí o missionário respondeu para aquela pessoa e disse assim, eu também vou fazer uma pergunta para você. Pergunte para o pássaro, o que é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? Tira uma asa do pássaro, ele vai voar? O missionário respondeu bem, essa veio lá do céu para ele. Né? O que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Então, amados, é importante você crescer na palavra e crescer também na oração, na comunhão com Deus. Para que você possa suportar, irmão, suportar a luta, suportar aí as tribulações que vêm para tentar desanimar a sua fé. Agora, Hebreus, olha que interessante, Hebreus capítulo 5, trazendo uma palavra pedagógica para você hoje, irmãos. Hebreus capítulo 5, didática. Hebreus capítulo 5, versículo 12, mais lá no finalzinho na Bíblia. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Amém? Todos acharam? Fala assim, ó. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, e não do alimento sólido. Olha o que o escritor está falando, irmãos, ó, que já era para nós ser mestres, pelo tempo que a gente tem na igreja. É isso que ele está falando aqui. Agora, você está 20 anos na igreja, irmãos, e acreditando que você entregou a vida para Jesus, você já é eleito, então eu posso continuar na bagunça aí, porque não vai perder a salvação, irmãos. Ah, para com isso, irmão. Ah, eu estou na graça. Estou na graça. Tito 2, volta um pouquinho. Só voltar aí 2 páginas da sua Bíblia, já entra Tito 2. Segura aí o Hebreus, que eu vou voltar no Hebreus ainda, 5:12. Mas olha Tito 2, versículo 11. Fala assim, ó, Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Olha, a graça se manifestou trazendo salvação. Olha o que a graça nos ensina agora. Ó. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Olha, irmãos, eu estou na graça. Tudo é graça. Então, a graça nos ensina a sair das paixões do mundo, a fugir dos desejos da carne. Então, amados, voltando em Hebreus 5:12, o escritor aqui está dizendo, então, ó, que já era para nós ser mestres, pelo tempo que nós estamos na igreja. E ele fala assim, ainda vocês precisam do leitinho ainda. Precisam, depois de 40 anos, da mamadeira ainda, do leitinho, porque vocês não cresceram.
E tem que ensinar lá os princípios elementares ainda, porque falta crescimento de vocês. Isso que ele está falando. Olha o versículo 13 agora. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto para ensinar a palavra da justiça, porque é criança. Você chega na igreja, pastor, eu quero pregar, mas você é novo convertido ainda, irmão. Você tem que esperar um pouquinho, vai aprender mais um pouco. Aprende um pouquinho. E quanta gente, rapaz, olha, quanta gente já chegou na igreja se declarando pastor, presbítero, alguma coisa. Irmão, você tem que ter cuidado com essas coisas, viu? A pessoa chega na igreja, se oferece, tem que ter cuidado. Porque só está querendo cargo, viu? Ele está falando que todo aquele que ainda se alimenta de leite não está pronto para ensinar a palavra da justiça, para exercer, né, alguma coisa no ministério, porque ainda é criança. Então, se você quer trabalhar na obra, irmão, quem quer trabalhar na obra? Quem quer? Ninguém. Tem que crescer, irmão, tem que crescer na palavra. Uma pessoa chegou e falou assim, não, Deus me chamou para isso. Você, Deus te chamou? Então tá. Então senta aí, vamos ver se Deus chamou mesmo. Eu lembro uma vez, eu era bem novo convertido, eu lembro que estava o pastor Flávio e o pastor Raimundo conversando lá no Idião. Aí eu cheguei lá e falei, seu pastor, seguinte, perguntar uma coisa para o senhor. Eu acho que eu tenho chamado para pastor. Você vê, novinho convertido, não sabia de nada, né? O pastor só olhando para mim assim. Eu falei, não, pastor, eu gosto da palavra, eu gosto de estudar a Bíblia, tal. Aí o pastor falou para mim assim, não, realmente assim, a gente enxerga alguma coisa. Mas vamos esperar, né? Para você amadurecer um pouquinho de mente, porque eu era bem jovem. Então tá bom, sair triste, pensei que já ia falar, nossa, então eu vou te dar mais oportunidades, isso aqui. Porque, irmão, a gente está aprendendo, está crescendo ainda. E a gente veio trabalhando, sempre ali na escola bíblica. Depois de, sabe quanto tempo que eu estou assim, debaixo do pastor, vamos dizer assim? 23 anos. E sabe quanto tempo o pastor está dando oportunidade para a gente estar aqui no domingo pregando? 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comecei agora. Depois de 23 anos, irmãos. Então, as pessoas chegam na igreja e falam, quero pregar, quero fazer isso. Mas senta aí, espera um pouquinho. E eu falo para você, se você chegar e se oferecer, irmãos, vai acrescentar aí mais uns 15 anos você esperando para você amadurecer. Às vezes o pastor estava pensando, daqui uns 5 anos ele vai estar pronto. Mas você chega e se oferece, mais 15. Ministerialmente, né? Falando assim. Não, amados, mas eu estou falando para você, a gente precisa crescer, precisa aprender a palavra, para você não ser engolido pelo mundo aí. Agora chega o irmão e fala para você assim, tem uma doutrina aí que uma vez salvo, salvo para sempre. O que você vai falar para o irmão? Não, que Deus já tem um grupo eleito. Sabe? Pelo amor de Deus, irmãos. Não, porque eles usam o texto lá de Romanos 10, usam o texto de Romanos 9. Falei, pois é. Se você pegar Romanos 9, 10 e 11, Deus está falando da eleição de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Só que ele pega o texto e quer aplicar para a igreja, irmãos. Aí Paulo fala assim, toda vez que Paulo fala de predestinação, que é a doutrina que fala que Deus tem, né, um grupo eleito, quando Paulo fala de predestinação, irmãos, Paulo está falando no plural, está falando de igreja, não está falando de individual, eu e você. Igreja num todo. A igreja realmente ela está predestinada em Cristo à salvação. A igreja e Israel. Você vê que é coletivo, não tem nada a ver individualmente falando. Agora o versículo que a gente leu lá em Tito, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Como que tem só um grupo escolhido, irmão? Está escrito que a salvação é a todos os homens. Vai ter um grupo escolhido? Não, para com isso. Se você já nascesse salvo, escolhido por Deus, por que Jesus morreu na cruz então? Então cancela. Cancela. Então precisa crescer, irmão, para você não ser engolido com algumas coisas que tem por aí, né? Aí você fala, beleza, é a graça, maravilha, continua no pecado. Pois é, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Então o escritor do Hebreus aqui está puxando a orelha, versículo 14. O alimento sólido, porém,
é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha, irmão, o alimento sólido é para aquele que é adulto, quer dizer, aquele que cresceu, né? Para aqueles que pela prática de quê, irmãos? Da palavra, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Não, uma pessoa contou um testemunho e falou assim, ó, um pregador disse uma palavra faz algum tempo, e eu segurei aquela palavra para mim. Aí eu passei uma situação difícil de resolver, e a pessoa falou para mim assim, ó, eu não pedi oração. Poderia ter ligado e pedido oração para os pastores, para o meu líder. Aí ela falou assim, mas eu não pedi porque eu tinha a palavra comigo. E eu confiei naquela palavra e consegui resolver a situação. Irmão, isso é amadurecimento. Você passa por uma situação, não é errado pedir oração, irmão, mas tem hora que você tem que crer um pouco mais na palavra. Porque senão você fica dependendo da oração do seu irmão não orar. E se o irmão não orar, e aí? O que vai acontecer com você, irmão? Nossa, confiei na oração, o irmão não orou. Pois é, né? Tem que fazer igual uma historinha que eu vi de um burrinho. O burrinho lá, o dono não pegou uma birra do burrinho. Não gostava mais do burrinho. Ele falou, vou matar esse burro. E o dono ficou ali procurando alguma coisa para matar o burro. Como que eu vou matar esse burro? Aí o dono, puxando o burrinho, estava passando, viu um poço. E aquele homem olhou o poço, não tinha água no poço. Aí falou assim, já sei o que eu vou fazer, eu vou jogar o burro aqui dentro. E foi, empurrou o burro lá dentro do poço. Tadinho do burro, caiu lá embaixo no poço. Aí ficou pensando, agora que eu acho que eu vou aterrar esse poço agora. Estava passando dois amigos dele. Tudo bom, tal. Falei, rapaz, esse poço que não tem água, vamos entupir ele. Falei, então vamos. Aí pegaram terra, pegaram a pá e foram jogando terra para enterrar o burrinho. Só que os dois não sabiam que o burro estava lá. E o dono jogando na terra assim do burro. Enterrando. Rapaz, olha que a terra estava chegando na boca do poço, a pata do burrinho. O burrinho saiu, rapaz. Saiu do poço. O que o burro fez? Usou a terra para ir escalando o poço. Então a terra ia caindo, ele foi subindo por cima da terra. Em vez dele, a gente fica esperando a terra ficar caindo. Fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Até você ser enterrado inteiro. O burrinho não, rapaz. O burrinho, né? Porque viu a terra, foi fazendo um montinho, foi subindo por cima da terra até ele sair. Na verdade, a terra ajudou ele a sair, irmãos. E é assim que o crente cresce na palavra, irmãos. Vem a tribulação, vem. Mas eu falo para você escala por cima, amém? Passa por cima da tribulação, irmãos. Fácil não é. A situação é fácil, não é. Mas a gente tem que dar os pulos, vamos dizer assim, né? Com a sabedoria de Deus e vencer as batalhas, amém, irmãos? Então a gente precisa crescer. Paulo falou assim para Timóteo, Timóteo, quando você for colocar alguém líder na igreja, não pode ser novo convertido. Volta um pouquinho para você ver 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. Diz assim, fiel é esta palavra, se alguém desejar ser bispo, pega aí Hebreus, volta um pouquinho, tá, para você achar Timóteo, está bem pertinho aí. Fala assim, ó, fiel é esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas e não ganancioso. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, como o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, ou neófito, talvez algumas palavras trazem, né? O neófito é novo convertido, recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo.
Tá vendo, irmão? Você põe um novo convertido para cuidar da obra, ele vai ficar orgulhosinho, contando para todo mundo, Deus está fazendo pelas minhas mãos, e vai cair no engano aí, da mesma maneira que Satanás, ele caiu. Olha o que ele vai falar agora. Também é necessário que tenha uma boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Vai falar dos diáconos agora, da mesma forma. Quer dizer, o diácono também não pode ser novo convertido. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência pura. Também sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Irmãos, os diáconos aqui, eles estão no mesmo nível do pastorado. Se você é diácono aqui na igreja, olha que responsabilidade que você tem, quem é diácono. Olha o versículo 13, que ele fala dos diáconos, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Olha, irmãos, você é como diácono servindo fiel ao Senhor, você está alcançando aí uma boa posição, uma confiança na fé. Olha que surgiu uma oportunidade de algo maior. Aquele que é diácono, que serve bem, rapaz, ele recebe a bênção também, ministerialmente falando. E olha, em Atos capítulo 6, fala, irmãos, do nível dos diáconos que tinha lá em Atos. Era fraquinho a turma, rapaz. Os diáconos aqui eram fraquinho. Atos capítulo 6. Fraquinhos diáconos. Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolher, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Então, como que eram os diáconos aí, irmãos? Boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não era fraquinho, não. Versículo 4, nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a multidão e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, vindo de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos. Estes, orando, lhe impuseram as mãos, de modo que se espalhava a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, amados, olha os diáconos de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aí ele vai citar aqui o Estevão, né? Quem foi o Estevão? Diácono, quem foi o Estevão? Olha o versículo 8 agora, 6, 8. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, aleluia, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Irmão, o diácono fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Você pensa, só o pastor que faz, irmãos, Deus só usa o pastor, que o diácono fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. É um homem de Deus, né? Aí o que vai acontecer, irmãos? Estevão vai ser preso. Ele vai ser preso por conta da palavra de Deus. Aí Estevão vai dar um discurso maravilhoso e vai falar lá desde o Antigo Testamento até Jesus, provando que Jesus é o Cristo, e falar que aquela geração matou Jesus, que era o Messias deles. Rapaz, aí os fariseus ficaram furiosos aqui, os grupos religiosos ficaram furiosos, pegaram Estevão, e a Bíblia fala que Estevão foi apedrejado. Quando ele estava morrendo, sabe o que Estevão falou? Olha o versículo, Atos capítulo 7, versículo 54.
Ouvindo eles isto, iraram-se em seus corações e rangeram os dentes contra ele, irmãos. Por isso, olha, rangeram os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus, aleluia. E Jesus que estava à direita de Deus. E disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Olha, irmãos, que nível de diácono, rapaz. Ele foi ali levado, apedrejado, e quando ele estava sendo apedrejado, ele ainda orou a Deus, pedindo que Deus não desse crédito para aquele pecado do povo, que o povo estava cometendo. Aí ele fala, né, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Foi para a glória com Cristo. Mas olha, irmãos, o nível, rapaz, de diácono. Tem um outro também. Um outro chamado Filipe. Também ali da turma dos diáconos. Em Atos aí, capítulo 8. Atos capítulo 8. Versículo 4 em diante, ó. Os que, porém, andavam espalhados, iam por toda parte, pregando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes Cristo. Olha, irmão, o diácono, rapaz, pregando Jesus aqui. As multidões reunidas prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíram de muitos que o tinham gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Diácono. Filipe, que é diácono. Às vezes eu lembro de um caso que contaram aí dos irmãos, os irmãos orando, numa oração entrou uma pessoa toda atrapalhada no culto, e foram orar pelo irmão, pela pessoa que entrou lá, manifestou um demônio na pessoa. E os diáconos ali, tinha diácono, obreiro, tudo ali. E eles ficaram com tanto medo, ligaram para o pastor da igreja. Aí o pastor da igreja foi lá. Irmãos, os diáconos no medo de expulsar demônio, irmão, pelo amor de Deus. Aí chegou lá, rapaz, o pastor da igreja orando também, orando, e nada do demônio saía, rapaz. De repente o pastor, acho que ele ficou meio bravo, foi lá, deu um tapa na cara do demônio. Um tapa na cara do cara que estava endemoniado, irmãos. Ah, pelo amor de Deus. Deu um tapa na cara. Agora imagina, na hora que o demônio saiu, que a pessoa acordou, né? Nossa, tô com uma dor no rosto, o que será que aconteceu? Tem uma história e contar também do irmão lá, expulsar o demônio, deram uma bibrada na cabeça do demônio lá, o cara endemoniado mordeu a Bíblia e não tinha que tirar essa Bíblia da boca do cara. Aconteceu, irmãos. Né? A gente não pode falar os nomes, mas ué, o que eu vou fazer, né? Irmão, vamos crescer, amém? Crescer para você suportar as batalhas, irmão. Se você faz isso, é chute, é bibrada, é tapa na cara da pessoa que está ali. Misericórdia. Mas olha o nível, rapaz, dos diáconos, né? Olha mais uma de Filipe, Atos capítulo 8, versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e partiu no caminho, e viu um etíope, eunuco e importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto voltava para sua casa, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e sobe neste carro. Irmãos, imagina um carro andando na rua, Deus fala: corre atrás daquele carro lá e sobe, você vai pregar a palavra para quem está dentro do carro. É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Filipe correu,
Eu falo para você, irmãos, humanamente tem situações que a gente não está pronto para enfrentar, mas pelo poder de Deus a gente vence, amém? Filipe correu. No parte humana não dava, irmãos, para ele fazer isso. Mas Deus trouxe uma força para ele, que ele alcançou o carro. E ele subiu no carro, olha, versículo 30. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro. Está vendo? Filipe está lá correndo. Oh, você entende o que você está lendo aí? E o Filipe está correndo. E o carro, né, nos carruagens, como que chama lá do tinha no Egito? A carruagem, como que chamava a carruagem? Mesmo esqueci o nome agora. Biga que fala? Vamos supor que fosse uma dessas. Imagina, irmãos, 2 cavalos ali, ó, e Filipe correndo. Você entende o que você está lendo? E conversando com o eunuco. Como que eu vou entender se não tem quem explique? Então o eunuco falou: sobe aqui, ó, versículo 31. Ó, e respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do tosqueador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça, e quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: peço-te que me digas a quem o profeta se refere, de si mesmo ou de algum outro? Olha que perguntou para Filipe: de quem que o profeta está falando? Meu irmão, você precisa conhecer a palavra, irmão. Precisa conhecer. Versículo 34. Versículo 35, né? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, anunciou-lhe Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala: começou nesta escritura. Então ele falou mais coisas ainda, ó. Versículo 36. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Irmãos, onde que está escrito aqui em Atos que Filipe falou do batismo? Aqui não está escrito, mas Filipe falou, porque ele começou de Isaías e anunciou o plano de salvação completinho. E falou: você tem que batizar. Não está escrito, mas a gente entende que Filipe explicou o que é o batismo. É porque eles estavam lá andando, o eunuco falou: ali tem água. Se há água, o que impede então de eu ser batizado? Aí Filipe vai falar para ele: se você crê de todo o teu coração. Ele falou assim: eu creio que Jesus é o Salvador, aleluia, que Jesus é o Cristo. Então a Bíblia fala que eles desceram do carro e aquele homem foi batizado. Olha o versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais. O Filipe saiu de um lado, foi para outro lugar e não viu mais o eunuco. Mas cheio de alegria, o eunuco continuou o seu caminho. Versículo 40. Filipe apareceu em Azoto e, ao passar, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Meu irmão, glória a Deus. Meu irmão, fala para você, irmãos, batalhas vêm na nossa vida, olha. Às vezes, humanamente falando, você não está preparado para elas. Mas existe um Deus, aleluia, que te fortalece, que te ajuda e que te prepara para passar por essa tribulação, irmão. Humanamente você não tem saída, humanamente não tem o que fazer mais. Já gastou com média, gastou com tudo aí que você imagina. Mas eu falo para você, irmãos, quando Amaleque veio contra Israel, que foi o texto que a gente leu, Moisés falou para Josué: escolhe homens para nós e saia a peleja. Enquanto vocês estiverem pelejando, eu estarei no cume do monte, do outeiro do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E a Bíblia fala assim que enquanto Moisés mantinha as mãos para cima, Israel prevalecia. Mas quando Moisés descia as mãos, Israel perdia a batalha. Irmãos, Josué, o nome Josué, ele não chamava Josué, ele chamava Oséias, era o nome anterior de Josué, que significa salvação. E quando Moisés, lá em Números, capítulo 13, Moisés vai mudar o nome de Josué, significa assim, o Senhor é a salvação. E eu falo para você, humanamente,
Josué não tinha condições de vencer a batalha como líder ali do povo. Por quê? Josué, irmãos, era escravo. Israel aqui não sabia lutar. Quanto tempo eles ficaram no Egito fazendo tijolos? Então vamos colocar aqui, Oséias é o fazedor de tijolos. Não é um general de exército. Então, humanamente falando ali, Israel para vencer aquela batalha, irmãos, seria muito difícil, porque os amalequitas eram acostumados a guerrear. Agora pensa bem, você não está acostumado a guerrear. E o seu oponente está. Irmãos, a probabilidade de você perder a batalha é muito grande. A Bíblia fala também de um caso que 5 nações guerrearam contra 4 reis, lá em Gênesis capítulo 13. Mas os 4 reis venceram 5. E a Bíblia fala que esses 4 reis, então, eles batalharam na região que estava Ló, sobrinho de Abraão, e levou Ló preso. Aí Abraão, o que Abraão vai fazer, irmãos? O homem tem experiência com Deus. Eu falo para você, irmão, você tem experiência com Deus. A Bíblia fala assim, que Abraão, olha, irmãos, 4 nações. Abraão reuniu 318 homens nascidos em casa. Oh, glória! Nascidos na casa dele, 318, e venceu a batalha. Mas eu falo para você, humanamente falando, não vence. Vence porque tem promessa de Deus, aleluia. Vence porque tem promessa de Deus. Vence porque tem promessa de Deus. Tem um hino que fala, quem tem promessas de Deus vence o mal, não tem? Você tem promessa aí, irmão? Quem tem promessa? Irmãos, então humanamente vai ser difícil vencer essa batalha, mas o Senhor, Ele vai pelejar por você. E Josué, então, o Oséias, fazedor de tijolos, vai ter que guerrear contra Amaleque agora, humanamente falando, impossível. Mas Moisés está no monte orando, aleluia. E eu falo para você, irmão, se você está na condição de Josué, tenha um Moisés nas suas costas. Todo Josué precisa de um Moisés, irmãos. Por isso que é importante você estar na igreja, você está aprendendo a palavra, a gente está aqui juntos, porque isso vai fortalecer a sua fé. Eu fico vendo irmãos passando, nossa, irmãos, um perrengue, problema, rapaz. Não vem no culto, não vem na oração, não vem na escola bíblica. Irmão, você está aqui, que bênção que você está aqui, porque aqui fortalece a sua fé. Ah, não, mas eu oro em casa. Tudo bem, você ora em casa, beleza. Aí você senta, vamos supor que você dobra o joelho na sua casa. Eu acho meio difícil, mas vamos lá. Brincadeira, né, irmãos? A gente dobrar o joelho em casa não é fácil, não, né, irmãos? 2h30 da tarde. Às vezes você está em casa, nós dobramos o joelho. Aí o vizinho está fazendo café, rapaz. Você sente o cheiro do café, fala, nossa, tem que pôr água para ferver. Você já levanta, vai lá, põe água para ferver. Aí vem o filho, correio, toca a campainha. Irmãos, olha, se não for de madrugada durante o dia em casa, é difícil orar. É difícil. Aí você ora lá 5 minutos, rapaz. 5 minutos lá no seu quarto, você está orando. Aí vocês estão dando uma roncada. Aí você já lembra daquela rosca da Shirley, rapaz, lá na... Quem já comprou rosca da Shirley que sabe que é boa. Aí você lembra da rosca já, você vai lá no armário, pega um pedaço de rosca. Casa difícil, irmão. Agora na igreja não, na igreja você ajoelha aqui não tem café, não tem sua rosca, não tem sua cama, não tem nada. Irmão. Aí estamos aqui. Tem a formiguinha só que anda, que a gente fica olhando a formiguinha, mas é gostoso estar com os irmãos orando, é um princípio que Deus deixou. Olha Hebreus capítulo 10. Palavra, irmão, simples para você hoje, mas que você saia daqui acreditando que o Senhor pelejará por você, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Diz assim, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o verdadeiro coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa.
Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros. Olha, ele está falando então, no versículo 23, guardemos firme a confiança da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Então você tem promessa, amém? Aí o versículo 24, consideremos-nos uns aos outros. Outra tradução na linguagem de hoje fala assim, que nós devemos preocupar-se uns com os outros, ou cuidar uns dos outros. Na igreja que está falando, Por que ele está falando na igreja? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o versículo 25. Não deixando de congregar-nos, que é costume de cada um, que é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros e tendo mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Mas o que eu quero enfatizar para você no versículo 25, não deixando de congregar. Se você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, fala assim, e não deixando de participar das nossas reuniões. Então ele está falando que o amor cresce, a demonstração, o crescimento assim, entre os cristãos, a conquista das promessas, irmãos, cresce através das reuniões na congregação. Alguns irmãos estão deixando de ir à igreja. O Satanás também batalha, para quebrar esse relacionamento da igreja, que aí o irmão vem de vez em quando na igreja, aí de repente fica em casa, dá certo, vai ficando em casa, de repente está fora da igreja e nem percebe. Então o escritor aos Hebreus, que ele chama a atenção da gente guardar firme a nossa confiança, não deixando de congregar, não deixando de estar na igreja. A igreja é uma bênção, rapaz. A igreja é uma bênção. Você está aqui no templo. Já trouxe uma palavra sobre o templo. A pessoa fala, templo é feito por mãos humanas. Mas o templo é o lugar que nós reunimos. Os apóstolos o tempo todo estavam no templo. Jesus estava no templo o tempo todo. Porque a gente precisa dessa socialização, vamos dizer assim. Para você ver a pandemia, o tanto que acabou com o relacionamento das pessoas da pandemia. A gente vê na escola muitos alunos sofrendo até hoje, irmãos, de depressão por ter ficado isolado dentro de casa. A pandemia arrebentou, porque quebrou o relacionamento. Então, amados, para você crescer também na igreja, crescer em Cristo, você precisa estar relacionando-se com os irmãos da igreja. Isso faz parte. Isso que é importante nós estarmos aqui no templo, né? E para encerrar minha pregação, Josué, então, ele batalhou ali debaixo da oração de Moisés. Moisés orando, porque humanamente falando, irmãos, não dava para ele vencer aquela batalha. Mas a Bíblia fala assim, que Moisés destruiu Amaleque até o fio da espada, quer dizer, ele foi até o fim da batalha e ele venceu. E a Bíblia fala que Moisés, então, ele ergueu uma bandeira e disse, o Senhor, ergueu-lhe um monumento e disse, o Senhor é a minha bandeira, que é o nosso Jeová Nissi, Deus da nossa vitória. Mas para encerrar aqui, Salmo capítulo 27, o Alexandre iniciou o culto com o Salmo 27 e já estava programado de eu ler também o Salmo 27, irmãos. Então é de Deus mesmo. O 27 mesmo que você leu, O versículo lá de buscar a face do Senhor. O Alexandre leu o versículo e falou, engraçado, é para encerrar mesmo. Marquei aqui, tá marcadinho na minha folha, Salmo 27, para terminar. Para falar para você a importância, irmãos, de nós estarmos juntos nesta batalha. Amém? Então, Salmo 27, versículo 1 fala assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Irmão, não precisa ter medo, viu? Não temos. Fica tranquilo. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, avançaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. E ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Aleluia. Confia no Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Olha o que Davi está falando, irmãos, nas batalhas dele, todas as batalhas quando os inimigos venceram. Ele está dizendo assim, que uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor. Por quê, irmãos? Porque na casa de Deus
é que deu força para ele vencer todas as batalhas dele lá fora. Amém? Agora, no versículo 5, após no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Então triunfarei sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites o teu servo com ira. Tu és a minha ajuda e não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, respirando violência. No versículo 13 agora, creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. Aleluia. Irmãos, olha, você está numa batalha, irmãos, às vezes humanamente falando, você não tem como vencer. Mas o Senhor te dá a vitória. O Senhor te dá a vitória nesta batalha. Irmãos. Você não tem como você vencer ela, humanamente falando. Mas Deus, Ele vem com o poder dEle. Ele é poderoso para operar tanto o querer como efetuar na sua vida. Confia no Senhor. Você já gastou todas as suas forças. Interessante aqui, irmãos, que Amaleque, eles são descendentes de Esaú, da família de Jacó, rapaz, e a própria família ali, Amaleque, lutando contra os seus irmãos, batalhando contra o povo de Deus. E às vezes dentro da nossa própria casa, né? Pois vem uma luta ali, dentro da nossa própria casa, você está passando uma coisa terrível e precisa mesmo da intervenção de Deus ali. Eu falo para você, viu? O Senhor vai te dar a vitória. Continua orando, confiando, não desanime, não entregue a sua fé, porque o Senhor te dará a vitória em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Nesta batalha, meu querido, você não terá que pelejar, pois o Senhor pelejará por vós, em nome de Jesus. Então, se você quer receber uma oração da igreja, vir aqui nesta manhã, queria que o pastor pusesse as mãos sobre você, te fortalecer, ajudar na sua fé. Você pode vir aqui à frente, estaremos orando pela sua vida. Eu falo, irmãos, às vezes humanamente você não tem forças, não tem como resolver, mas o Senhor vai entrar, em nome de Jesus. O Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai te dar a vitória, porque tem mãos levantadas na presença do Senhor, orando pela sua vida, clamando ao Senhor por você. Às vezes suas forças estão acabadas, mas em nome de Jesus, seja fortalecido nesta manhã, pela presença do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Oh, aleluia. Então, se você quer receber uma oração, pode vir aqui na frente. Estaremos orando por você, enquanto o irmão vai estar louvando ao Senhor.